Vamos passar imediatamente a palavra à nossa próxima palestrante, que é a doutora Cristiane Neri. A doutora Cristiane Neri vai falar sobre a atuação da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre pela rede de apoio jurídico à calamidade. Professora e procuradora municipal Cristiane Neri é procuradora-geral adjunta de assuntos fiscais do município de Porto Alegre, pós-graduada em Direito Municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, membro efetivo e integrante do Conselho Administrativo da Escola Superior de Direito Tributário, a FEDEST, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, FEDEST, membro efetivo e integrante do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e membro e coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal e Periódico da Editora Fórum, vice-diretora-geral da ESDM. É um prazer escutá-la e a palavra é sua, minha cara amiga, admirável professora, doutora Cristiane Neri. Bom dia a todos. Eu queria deixar registrado que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Cíntia, por toda a tua fala. Quero parabenizar a nossa Escola de Direito Municipal, a ENADIM, a Escola Nacional de Direito Municipal e a Associação Nacional de Procuradores Municipais por esse evento, e faço isso nas pessoas da doutora Vanesca Prestes, minha querida colega e amiga, a doutora Lília, minha presidenta, amiga, e a Cíntia, que também é, para minha felicidade, uma grande amiga, né? E o doutor Alex Rabani, que está aqui conosco. Quero dizer que esse evento é um evento elogiável, essa temática é uma temática importante. Estamos num momento em que precisamos discutir essas questões, estamos em um momento em que precisamos, além de discutir, precisamos ter proatividade, né? E como o Bruno aqui falou, e quero dizer que é um prazer estar dividindo novamente a mesa contigo, Bruno, colega de advocacia pública, doutor Lissandro, também colega, a doutora Cristiane, que é secretária aqui de um município muito importante, que foi muito afetado por toda essa calamidade aqui no Rio Grande do Sul. Quero dizer que é um prazer estar dividindo a mesa aqui com vocês. E podermos falar, então, dessa atuação e dessa crise, desse desastre que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Em todos os municípios, como passou aqui no vídeo, belo vídeo que a nossa escola trabalhou, trazendo dados, demonstrando tudo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul de uma forma rápida, mas que dá dimensão pelas imagens, não é? É algo catastrófico e que jamais, sem precedentes, jamais imaginamos que isso pudesse acontecer desta forma. Então é preciso compreender o que está acontecendo, né? Como já foi dito aqui, são eventos que vêm sendo recorrentes, não é? Nós tivemos enchente lá em 41, e achávamos que esse era o evento, né, que talvez nunca mais acontecesse. E nós estamos vendo de forma recorrente eventos semelhantes acontecerem, com um espaço de tempo muito menor, né? Esta semana choveu novamente aqui no Rio Grande do Sul, esta noite choveu novamente no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o Guaíba, que é o lago, né, que encheu, que inundou a cidade, ainda não baixou, ele está ainda acima da cota de alerta, está com alerta, a cidade está com alerta de inundação ainda para as ilhas e extremo sul. O interior do Rio Grande do Sul também está sofrendo bastante, e toda a chuva que acontece no interior do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, ela acaba refletindo também em Porto Alegre. Então, nós não estamos com capacidade de escoamento de águas de chuva ainda, né? É uma situação bastante preocupante, mas nós temos que reagir, nós temos que pensar, acho que nos cabe esse pensar, essa atuação de forma proativa. E aqui eu queria trazer alguns dados, acho que é importante nós nos situarmos diante dessa calamidade, ter um dimensionamento de tudo isso que está acontecendo. Eu quero trazer alguns dados da calamidade, né, abrindo esses trabalhos e contextualizando para todos. Depois falar um pouco da forma de organização da Procuradoria de Porto Alegre, na reação imediata ao estado de calamidade, e finalizar com algumas reflexões, então, sobre o nosso papel
e sobre esse tempo de reconstruir que é o objeto aqui do nosso evento, né? Então, essas enchentes que iniciaram aqui no Rio Grande do Sul, ali no início de maio, elas foram classificadas como a maior catástrofe climática da história do estado do Rio Grande do Sul. E agora, no dia 10 de junho, a Defesa Civil do Estado, ela reportou 173 mortes no estado, 400, mais de 460 municípios gaúchos foram atingidos por inundações, e nós temos 490 e poucos municípios, Bruno. Então, imaginem vocês, né? Mais de 460 municípios atingidos. Tivemos quedas de barreiras, deslizamento de terras, nós temos a geografia do estado possivelmente mudada, né? Porque tivemos deslizamentos na serra bem importantes, bem impactantes. Nós tivemos cerca de 2,3 milhões de pessoas afetadas pelos efeitos da chuva nas regiões central, dos vales, da serra, da região metropolitana de Porto Alegre. Mais de 442 mil moradores que tiveram de deixar suas residências, 18 mil em abrigos, 423 mil desalojados. Em várias cidades chegou a chover de 500 a 700 milímetros, e isso é muita chuva para quem não está acostumado com índices pluviométricos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essas medições periódicas porque nós temos eventualmente chuvas, mas este volume de chuva, ele correspondeu a um terço da média histórica de precipitação para todo um ano. Então, vocês imaginem, né, a chuva de todo um ano em um momento único, né? E esses são dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dados públicos que podem ser acessados, e eles mostram que as chuvas de maio elas levaram 14,2 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba, né? E esse volume é como se fosse a usina hidrelétrica de Itaipu despencando aqui no nosso lago. Isso foi ficou uma precipitação foi acima de 60% de todo o território do Rio Grande do Sul. Trazendo essa dimensão para Porto Alegre, nós tivemos a marca histórica que superou a de 1941 no Lago Guaíba de 5,35, né? Essas medições são medições feitas em algumas réguas do lago, justamente para esse controle. Nós tivemos pela Confederação Nacional de Municípios dados trazidos em prejuízos de 4,6 bilhões de reais nos municípios brasileiros, 78% dos municípios diretamente atingidos, e principalmente danos no setor habitacional, por óbvio, não é? Em termos de receita de arrecadação própria e direta, em Porto Alegre nós já tivemos uma perda de 20% e repasses de ICMS perdas de 40%, porque aí é uma bola de neve, né? Acaba atingindo a todos. E esse volume histórico de chuvas em Porto Alegre também foi acima de qualquer recorde histórico, né? A gente trouxe ali os dados de alguns anos, e isso, Porto Alegre acumulou os 540 milímetros de chuva no mês de maio, que é algo que nunca foi atingido aqui. E todos os maiores registros mensais de precipitação até agora, desde o ano de 1910, sempre foram no patamar de 300 milímetros a 400 milímetros. Então, realmente há uma excepcionalidade, houve uma catástrofe realmente climática, histórica, e 124 anos foi o mês mais chuvoso de toda a série histórica da cidade, né? Então, isso é bastante significativo, é bastante impactante, e nós tivemos o Rio Guaíba, que o Lago Guaíba, ele, para que vocês compreendam, ele é formado por contribuições de outros lagos, de outras bacias. 84% dele é formado pelo Rio Jacuí, depois tem o Rio dos Sinos, do Caí e do Gravataí, e outros arroios que são situados nas margens. Então, toda chuva que acaba desaguando nessas outras bacias que são afluentes do Rio Guaíba acabam impactando o Lago Guaíba também. E eu falo rio, falo lago, para quem não é daqui, né? Porque a gente tem aqui algumas discussões sobre o enquadramento do rio, se é lago, sempre foi rio, mudou para lago, né? A gente tem ainda há, inclusive, uma ação civil pública debatendo esse tema, né? Então, nós tivemos, obviamente, esse impacto para toda a população aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, região metropolitana bastante afetada. Em Porto Alegre, nós temos uma plataforma
que foi desenvolvida pelo município de Porto Alegre, que é uma plataforma pública e que justamente traz todos os impactos em termos de número de pessoas afetadas, edificações afetadas, equipamentos públicos, praças, parques, escolas, na mancha de inundações que atingiu a cidade, na cota máxima dessa inundação. E essa plataforma, ela foi importante, inclusive, para a gente ter a capacidade de começar a dimensionar esses danos ambientais e econômicos causados pela inundação, para que nós tivéssemos a consciência do tamanho desse dano. E quero dizer para vocês que até hoje eu acredito que a gente ainda não tenha totalmente essa dimensão, porque ainda há locais em que as pessoas não conseguiram voltar para suas residências, porque principalmente nas ilhas de Porto Alegre ainda há casas, regiões alagadas desde o início de maio. Então vejam que a situação ainda é grave, a situação ainda é difícil de dimensionar. Mas essa plataforma, que é uma plataforma muito interessante, que foi justamente montada pela Prefeitura de Porto Alegre, nós temos alguns dados. Nós temos uma população de Porto Alegre de 157.700 pessoas atingidas diretamente, 39.400 edificações, empresas, 45.900 empresas afetadas. Vejam o impacto econômico e social disso, porque são empresas, nós não estamos falando de grandes empresas somente, principalmente estamos falando de empreendedores e pequenas empresas, ou seja, pessoas que trabalham diariamente para manter seus negócios e foram diretamente atingidos. Serviços, em torno de 29 mil serviços afetados. Comércios em geral, 11.300, porque aí também temos a questão de uma empresa que não foi diretamente atingida, mas o funcionário não chega, não consegue chegar para trabalhar. Tivemos empresas e comércios fechados em função da incapacidade de chegar nos locais por problemas na localidade do funcionário, por problemas de transtornos em vias públicas, 5.400 indústrias afetadas, instituições de ensino foram 160 equipamentos públicos afetados, equipamentos de saúde, nós tivemos unidades de saúde inteiramente destruídas, né? Então, mais de 30 unidades de saúde em Porto Alegre. E aí, neste estado todo de calamidade, tivemos a decretação, então, da calamidade pública em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e que foi reconhecida pelo governo federal, então, através do decreto legislativo número 36. E se fala muito aqui no sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre, e isso que, né, estamos falando de uma cidade que possui um sistema de contenção, né, um sistema de contenção que foi desenvolvido após a enchente de 1941, pelo governo federal, justamente prevendo essa necessidade de construção de um sistema de contenção de cheias aqui, e uma parte de uma cidade, das cidades metropolitanas também possuem, e que foi projetado para durar 500 anos. Então, vejam, esse sistema não durou 100 anos, né? Estamos aqui falando de uma mudança realmente que nós temos que prestar atenção e temos que trabalhar dentro das administrações públicas com esta nova realidade. Esse fenômeno e essa grandeza desse fenômeno que aconteceu aqui precisa ter uma capacidade de resposta, né? E precisamos, então, pensar nessas respostas, não é? Os danos da população mais vulnerável foram imensuráveis aqui em Porto Alegre, e isso é muito complicado porque são situações complexas de se resolver, questões habitacionais, questões de saúde, questões de segurança, porque isso envolve segurança. Quando a gente está falando nessa questão toda da calamidade, nós estamos falando em segurança para as famílias, segurança para os cidadãos, né? Dignidade para as famílias. E nós tivemos 25.060 famílias de população mais vulnerável atingidas, não é, por dimensionamento de renda. Nós tivemos mais de 11 mil pessoas com deficiência atingidas, e a situação muito mais dramática ainda para esse socorro, né? Além daquelas pessoas que foram desabrigadas, estão em casas de parentes, que não saíram de suas casas, que são numa situação igualmente difícil. Chegamos a ter no início 161 abrigos montados só em Porto Alegre, com 15 mil pessoas abrigadas, mais de 10 mil animais resgatados. É uma situação muito triste, muito sofrida para todas as famílias, não é? Tivemos resgates de seres humanos e animais sem parar,
os equipamentos públicos, os tribunais aqui do Rio Grande de Porto Alegre foram todos afetados com inundações, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. A nossa sede do Centro Administrativo de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul também afetados diretamente, né? Até hoje, nós da Procuradoria não conseguimos ainda ter acesso total ao nosso prédio, nós não estamos ainda com a sede disponível. A advocacia no Rio Grande do Sul foi muito afetada, diversos escritórios atingidos em todo o estado, e o nosso aeroporto, que todos vocês acompanham, está fechado ainda, inviabilizando voos, inviabilizando acesso, um transtorno gigante para a economia, que certamente a nossa secretária aqui vai falar, porque Gramado foi uma das cidades que é a cidade turística por excelência aqui do Rio Grande do Sul, um dos pontos, eu acho que o mais visitado do Brasil, e de uma hora para outra o acesso ficou inviabilizado. Isso é muito drástico, a economia do Rio Grande do Sul vai necessitar de muito tempo ainda para se recuperar. Então, esse primeiro olhar, esse contexto, né, dessa tragédia, nossa atuação inicial aqui no Rio Grande do Sul foi salvar vidas, não é? E todos estávamos imbuídos desse espírito. Depois, passamos para a limpeza das cidades, casas, retorno ainda não totalmente, mais de 78 mil toneladas de lixo já foram recolhidos e ainda é insuficiente, né? Ainda estamos recolhendo muita coisa nas ruas e cada vez que chove piora mais. Essa plataforma, para quem tiver interesse, é a prefeitura.poa.br/inundações. É bastante interessante porque ele tem um dimensionamento. E aí, passando então para essa parte jurídica, né, da nossa atuação propriamente dita, advocacia pública, como o Bruno bem falou aqui, nós precisamos ter essa atuação cooperativa, essa atuação coordenada, essa atuação colaborativa, não é? As demandas emergenciais começaram a surgir e a nossa reação da Procuradoria de Porto Alegre foi imediata, com respostas imediatas. E o que nós organizamos inicialmente? Nós organizamos uma rede de apoio jurídico na PGM de forma imediata, destacamos em torno de 20 procuradores, e não precisamos destacar, eu digo sempre isso, né? O Bruno já me ouviu falando sobre isso, a Lilian também. Nós tivemos procuradores nos dizendo a todo momento no gabinete como eu posso ajudar, o que eu posso fazer na minha condição de advogado público pela minha cidade, e nós nunca trabalhamos tanto por Porto Alegre como agora, né? Eu digo, e todos os colegas, numa atuação bem proativa, esses 20, em torno de 20 procuradores atuando no consultivo, já emitimos mais de 100 informações jurídicas, já emitimos informações referenciais que possam ser utilizadas pelas secretarias para contratações emergenciais, repasses, suspensões de contratos, aditivos, deslocamento de postos de trabalho, das mais diversas necessidades que se demonstraram nesse momento para que a ponta pudesse atuar de forma rápida, ágil e com segurança jurídica. Todos os processos tramitando de forma eletrônica, com selo de tramitação ágil, selo de calamidade. Uma unidade própria foi criada dentro da Procuradoria para recebimento dos processos de calamidade, para que eles tivessem um fluxo ágil, com aviso para todas as secretarias para direcionamento único, um controle pela PGM e, obviamente, a criação dessa unidade, essa criação desse controle setorizado, centralizado, permite uma unificação, permite uma padronização no consultivo, que é importante para que a gente tenha segurança jurídica e para que não tenhamos posições divergentes e que possam confundir a ponta no seu trabalho, que precisa ser rápido, precisa ser ágil. Todo esse trabalho, ele é divulgado em plataforma pública também, todas as nossas informações estão disponíveis num boletim normativo que foi feito pela nossa assessoria de comunicação, inclusive para que outros colegas de outros municípios do Rio Grande do Sul possam aproveitar o trabalho. Esse é um trabalho em rede também, que eu sei que a AGU fomenta muito, né, Bruno? A nossa Associação Nacional também vem fomentando, justamente para auxiliar os demais colegas. Encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul também todo esse trabalho para garantir transparência nessa atuação. Além disso, criamos uma rede de apoio às indenizações. E essa rede de apoio, ela foi agora, está sendo trabalhada também em torno de 20 colegas, justamente porque o próximo passo, quando acontecem catástrofes desse tipo, é justamente recebermos ações de indenizações e ações das mais diversas em termos judiciais, não é? E justamente criamos este grupo para avaliar estratégias de atuação unificada,
coletiva para eventuais pedidos de indenização, porque é um reflexo natural dessas catástrofes, com atuação em conjunto com os técnicos municipais para subsídios, para compreensão do que aconteceu dessa catástrofe, não é? Unindo a nossa especializada judicial com a nossa central de conciliação, nós temos uma central de conciliação em Porto Alegre que é bastante ativa, com uma atuação diferenciada, e estamos fazendo então esse monitoramento e avaliação de demandas. Até porque esse tratamento de uma catástrofe deste porte, ela não pode ser tratada de forma individualizada, não pode ser tratada de uma forma como usualmente se trata qualquer tipo de ação de indenização, pelas proporções do que aqui ocorreu, não é? E a gente vai ter que cada vez mais tratar de uma forma diferenciada. E nesse sentido, não é? A gente tem feito uma aproximação também com os demais órgãos da advocacia pública, porque não interessa uma guerra processual a ninguém, não é? Muito menos uma atuação individualizada, e também com os tribunais aqui, Defensoria Pública, Ministério Público. E justamente para ter uma padronização e uma uniformização nessa atuação. Atuamos ainda na análise de pacotes econômicos, fiscais, que foram urgentemente disponibilizados à população atingida, não é? Em relação ao IPTU, em relação ao ISS, e é um equilíbrio muito difícil, é um momento em que nós estamos precisando de todo o dinheiro possível nos cofres municipais para dar conta das políticas que nós temos que implementar para esta população e para a cidade toda, porque por mais que tenhamos uma mancha, a parte da inundação e a mancha da inundação da cidade, a cidade inteira foi afetada de alguma forma, né? Então é um equilíbrio muito difícil. Temos que, né, conceder algum benefício para empresas, conceder benefícios para as residências diretamente atingidas, e também precisamos manter esse equilíbrio econômico-financeiro para dar conta das atribuições pelas perdas que nós vamos ter para frente e que já tivemos, não é? Então, atuamos também na análise de pacotes emergenciais de auxílios na habitação, auxílios humanitários, estadia solidária, são vários projetos de lei que foram encaminhados para essa atuação emergencial. Suspendemos os prazos administrativos e tributários em andamento no município. Tivemos um alinhamento com o Judiciário, Defensoria, Ministério Público para todas essas demandas, para atuarmos de forma coletiva, não é? A própria Justiça Federal se antecipou numa nota técnica com diretrizes, realizamos várias reuniões com os nossos tribunais, o CNJ emitiu uma portaria dispondo sobre as demandas oriundas dos eventos climáticos, a Procuradoria já adotou essa classificação do CNJ para as demandas que ingressarem para permitir um controle, não é? Criamos canais específicos e diretos para o Ministério Público e Defensoria para as requisições relacionadas à calamidade com o procurador destacado para esse controle. Trabalhamos em redes no início também com a Defensoria, Ministério Público e Judiciário e conselhos protetores de direitos da criança e adolescentes, porque nós tivemos muitas pessoas em abrigos, 15 mil abrigados, e muitos casos de pessoas com medidas protetivas que não poderiam estar próximas de determinadas familiares, e acaba que naquele momento estavam todos juntos em abrigos, precisávamos identificar crianças, precisávamos identificar mulheres, reencontrar famílias e separar aqueles que não poderiam estar no mesmo ambiente. Isso é um trabalho muito delicado, muito complexo. Tivemos uma ajuda do voluntariado muito grande no desenvolvimento de plataformas de cadastramento de pessoas abrigadas para permitir esses reencontros e para permitir a identificação de pessoas que deveriam estar em locais protegidos, não é? E aqui eu quero dizer, Bruno, destacar a equipe da AGU e a atuação do ministro também, e através da Mônica Casartelli. A Mônica é coordenadora da equipe jurídica aqui no Rio Grande do Sul e tem sido uma grande parceira nessa interlocução que nós tanto precisamos em algumas reuniões que já realizamos, seja com o próprio ministro, seja com a Mônica e com a procuradora aqui da Fazenda Nacional Geral, que é a doutora Simone, para justamente questões que nós tínhamos em andamento e que precisávamos de uma atuação mais célere do Ministério, de alguns ministérios, Ministério da Saúde, Ministério, Secretaria do Tesouro Nacional, em relação a empréstimos internacionais, mediações em andamento, e isso tem sido muito positivo, essa relação com a Advocacia Pública Federal. Nos reunimos também com a Advocacia Pública do Estado de Minas Gerais, justamente pela experiência que lá tiveram com Brumadinho e Mariana, guardadas as peculiaridades de cada local, claro, porque foi um desastre climático bem diferente, porque lá nós tínhamos uma pessoa jurídica responsável, não é, com condições financeiras, e o doutor Alessandro, que é de lá, vai
depois acredito que vá falar um pouquinho sobre isso, mas tínhamos uma grande diferença, que era uma pessoa jurídica que tinha lá como responsável e com condições financeiras para fazer essa reparação ambiental. Então, diverge um pouco dessa nossa situação, mas a experiência da advocacia pública lá foi bastante importante. Conversamos com o doutor Onofre, então buscamos um olhar amplo, uma visão geral de tudo que estava acontecendo para essa grande missão aqui que temos, né? Para trabalhar. E aí, já me encaminhando aqui para o final, eu trago algumas reflexões estratégicas e que temos que conversar e temos que pensar a respeito disso. Nós não temos um protocolo para atuação em desastres ou calamidades dessa envergadura. A advocacia pública não tem esse protocolo. Nós criamos essas atribuições, essas funções de uma forma coordenada, procuramos fazer isso de uma forma coordenada, mas acho importante passarmos a ter. Acho que essa proposta de integração é muito importante, atuação coordenada, de colaboração. Precisamos ter data centers protegidos em nuvem, né? Precisamos saber que isso agora é necessário, uma rede coordenada e colaborativa. A gente está no radar de eventos climáticos, nós vamos ter que projetar nossas cidades e estados com esse olhar para que a gente tenha um agir estatal mais ágil, mais rápido, né? Não nos cabe, enquanto advocacia pública, dar essa estabilidade necessária para a tomada de decisões administrativas em um momento de calamidade, com segurança jurídica, com o privado atuando junto de forma subsidiária, mas sempre houve a coordenação do Estado desde o início, seja dos municípios, seja do Estado do Rio Grande do Sul, e com uma grande atuação da iniciativa privada no voluntariado, o que é importante, o que é necessário nesses momentos de crise, e é só assim que nós vamos conseguir realmente reconstruir, né? Nós precisamos pensar nessa organização federativa do país, implementando efetivamente esse atuar cooperativo e esse princípio cooperativo que rege a nossa Constituição Federal. E quando falamos em desastres, nós precisamos justamente falar sobre isso. Esse período que nós vamos ter de reconstrução demanda uma governança muito forte, muito afiada e muito alinhada em todas as instâncias, em nome de algo que é muito maior, que é a recuperação patrimonial, física, emocional dos cidadãos brasileiros, né? O presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul sempre fala: não existe Brasil sem o Rio Grande do Sul, né? E é esse olhar que nós precisamos. O Brasil tem sido muito solidário com o Rio Grande do Sul em todos os momentos. A gente recebe a todo o momento solidariedade, doações, não é? E nós precisamos que os nossos entes federados também trabalhem com essa sintonia, também trabalhem de forma cooperativa, não é? Esse trabalho incansável que o Poder Setor Público tem feito, cumprindo essa missão em parceria com o voluntariado, com a iniciativa privada na construção de soluções, precisa continuar. E precisa continuar com a compreensão de que nós só vamos conseguir reerguer e reconstruir nosso Estado e Porto Alegre com auxílio também da União para essa reconstrução. E neste momento, não é, cada instituição trabalhando com esse olhar cooperativo, entendendo o Estado, e isso eu faço questão de frisar aqui, ainda que tenhamos toda a iniciativa privada auxiliando nesse papel importantíssimo de cada um, o Estado é o garantidor natural da diminuição das desigualdades sociais por dever constitucional. E o Estado tem o dever de auxiliar, de atuar nesse sentido, auxiliado pela iniciativa privada, principalmente nesses momentos extremos que nós estamos vivendo. Então, cabe ao Estado essa condução. É este o papel que a Procuradoria de Porto Alegre se colocou a auxiliar nas demandas que aqui chegaram, numa atuação rápida, numa atuação efetiva e que trouxesse justamente essa efetividade para a ponta naqueles serviços que eram essenciais e urgentes naquele momento. E esse olhar, obviamente, para as cidades vai mudar. Nós vamos ter que ter outro olhar, pensando justamente em soluções rápidas, soluções efetivas e que sejam soluções que permaneçam, né? Que nós tenhamos uma avaliação rotineira e cotidiana das políticas públicas implementadas para que a gente possa ter condições de agir rápido e preventivamente também. Eu acho que essa é a grande questão. E a advocacia pública aqui do município de Porto Alegre se colocou nessa condição a todo o tempo para auxiliar
a que a gente tivesse menores impactos diante dessa tragédia toda que assolou aqui o Rio Grande do Sul e município. Então, finalizando, eu quero aqui agradecer a todos, dizer que o Brasil, essa solidariedade do Brasil foi algo que ajudou muito o Rio Grande do Sul a trabalhar e a se reerguer. E teremos um gigante passo aí para dar pela frente na reconstrução, mas eu acredito que nessa atuação colaborativa rápida e imediata, e principalmente na advocacia pública com seu papel, nós vamos conseguir ter resultados efetivos e até melhores para enxergar as cidades para o futuro. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Crismeri. Tenho certeza que essa experiência da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre nos brindará com o protocolo para a advocacia pública, no caso da adaptação, mitigação de mudanças climáticas e o enfrentamento de desastres e calamidades públicas.